Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal É Interessante. Eu me chamo Marcílio Fontinelli e embora nós estejamos vivendo uma pandemia mundial nesse ano de 2020, eu quero falar para vocês que essa não é a primeira vez na história e nem vai ser a última vez que acontecem essas pandemias. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as 6 maiores pandemias do mundo. Mas antes de a gente chegar no vídeo, eu peço a você, inscreva nesse canal para que a gente possa viver o lado interessante da vida, tá certo? E antes de mais nada, vamos para o nosso vídeo, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo e solta a vinheta. E a primeira grande pandemia do mundo é a peste bubônica. A peste negra ou bubônica é causada pela bactéria Yersinia pestis e pode se disseminar pelo contato com pulgas e roedores infectados. Seus sintomas incluem inchaço nos gânglios linfáticos, na virilha, na axila ou no pescoço. Outros sintomas são febre, calafrios, dor de cabeça, fadiga e dores musculares. A doença é considerada historicamente a causadora da peste negra, que assolou a Europa no século XIV, matando entre 75 a 200 milhões de pessoas na antiga Eurásia. Bom, gente, para quem não conhece a peste bubônica, ela é a tão famosa peste negra, né? Ela veio ali se iniciou na região da China, né, no século XIV, e ela foi se alastrando pela Rota da Seda, a antiga Rota da Seda, né, até o Oriente Médio, e do Oriente Médio foi se alastrando até a Europa. A peste negra, ela matou aí de 75 milhões de pessoas a 120 milhões. Foi muita gente aí na antiga Eurásia, né? Ao todo, ela pode ter diminuído aí a população mundial na época de 450 milhões de pessoas a 350 milhões de pessoas. Então foi uma pandemia mundial grandiosíssima, praticamente aí varreu um terço da parte do mundo na época. E como a gente percebeu aí, né, ela só não tinha chegado na região aqui na América do Sul, nessas regiões das Américas, por causa que não tinha sido descoberta, porque acredito eu que se tivesse naquele tempo descoberto o Brasil, esses países assim, da América do Sul, da América Central e do Norte, com certeza teria chegado aqui, né, pelas navegações e por outros meios, né? Porém, só ficou ali entre a Eurásia, entre a Europa e a Ásia, matou muita gente, né? Essa foi uma pandemia que sempre ficou e vai ficar marcado na história. A segunda maior pandemia da história do mundo é a pandemia da varíola. A doença atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos. O faraó egípcio Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra e o rei Luís XV da França tiveram a temida doença. O vírus ortopófico vírus varíole era transmitido de pessoa para pessoa por meio das vias respiratórias. Essa doença, ela atormentou o mundo, posso falar assim, durante mais de 3.000 anos, né? Ela vem desde o tempo dos faraós, como você viu aí, veio desde do tempo do faraó Ramsés e assolou vários países, várias pessoas no mundo, né? Ela foi erradicada do mundo no ano de 1980 por causa de uma grande campanha em massa, né? Ou seja, a gente pode ver aí, né, por meio dessa campanha que pode-se exterminar esses vírus, essas bactérias que podem causar essas pandemias. Basta a gente se unir. Nesse tempo, no ano de 1980, teve uma campanha muito grande, uma campanha em massa, que praticamente erradicou no mundo a varíola, né? E a gente espera também que aconteça isso com essa pandemia de agora, com o coronavírus, né? E com tantas outras pandemias que podem acontecer no mundo, né? Tá certo? Então, é uma pandemia que durou muitos anos, porém, ela foi erradicada. Aí não se tem mais notícias.
A terceira maior pandemia da história do mundo é a pandemia da cólera. Sua primeira epidemia global, em 1817, matou centenas de milhares de pessoas. Desde então, a bactéria Vibrio cholerae sofre diversas mutações e causa novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos e, portanto, ainda é considerado uma epidemia. Sua transmissão acontece a partir do consumo de água ou alimentos contaminados. Bom, gente, essa pandemia da cólera, a primeira vez que aconteceu uma pandemia de cólera no mundo foi no ano de 1817, né, que praticamente assolou o mundo inteiro. E diferente de outras, né, diferente da varíola, por exemplo, ela é uma pandemia que ainda existe, né? Ela assolou ali os países mais pobres, né, assola os países mais pobres. No Brasil já teve vários surtos de cólera, principalmente na região do Nordeste, né, onde nasquelas regiões mais sofridas ali. E no Haiti, no ano de 2010, teve considerada uma das maiores pandemias, né, das maiores epidemias de cólera do mundo, né, matou muitas pessoas mesmo, né. Hoje, atualmente, aliás, ano passado, em 2019, houve uma pandemia de cólera no Iêmen, né, também matou muitas pessoas. Então é um vírus aí, aliás, é uma doença, né, que ainda assola o mundo, né, ainda está aí, não foi erradicado como foi a varíola. Porém, a gente torce, né, para que aconteça de haver uma erradicação, né, que acabe com essa doença, para que ela não possa assolar mais o mundo, como está assolando tanto. A quarta grande pandemia da história é a gripe espanhola. Acredita-se que entre 40 e 50 milhões de pessoas tenham morrido da pandemia da gripe espanhola em 1918, causada pelo vírus influenza. Mais de um quarto da população mundial na época foi infectada. O vírus veio da Europa para o Brasil a bordo do navio Demerara. O transatlântico desembarcou passageiros infectados no Recife, em Salvador e no Rio de Janeiro. Um dos que morreram dessa doença foi o então presidente do Brasil, Rodrigues Alves, no ano de 1919. Bom, gente, essa pandemia ela foi muito parecida com o coronavírus de hoje, né? Ela aconteceu em 1918, começou ali nos Estados Unidos, né? Porém ela teve o maior número de mortes contados, né, na região ali da Europa, né, principalmente na Espanha. A gente tem que entender também que nesse tempo estava tendo a Grande Guerra Mundial, a Primeira Grande Guerra. Então, aconteceu que teve várias mortes também por conta disso. Para você ter ideia, ela matou de 40 milhões a 50 milhões de pessoas. Ela matou mais do que a Primeira Guerra Mundial, para a gente ter ideia, né? E interessante que essa foi uma pandemia que chegou até o Brasil, veio até o Brasil por meio de um navio, um navio da época que tinha vários contaminados, né? Naquele tempo a informação não era tão manha como hoje, os cuidados também não, né? E no ano de 1919, essa doença chegou a matar o presidente do Brasil, né? O Rodrigo Alves foi um dos infectados pela gripe espanhola e chegou a falecer, para vocês terem noção de como estava naquela época, né? Ou seja, esse coronavírus de hoje, ele é grande, ele matou muita gente, vai matar muita gente, infelizmente, porém, existiram epidemias piores que ele, né? Como a da gripe espanhola, por exemplo. Claro, eu falo que não vai matar tanto, vai matar, mas não vai chegar tanto a esses outros. Por quê? Por causa dos cuidados de hoje, né? Naquele tempo não tinha, por exemplo, a máscara, ou tinha, mas não tinha para tantas pessoas, não tinha tantos cuidados, principalmente com saneamento básico, como tem hoje, né? Então, graças a Deus, isso é uma evolução que fez com que, e faz com que esse vírus não seja tão violento como foi nos tempos passados, né? Como foi as outras epidemias. Porém, todo cuidado é pouco, né? Por isso que é importante a gente usar máscara, é importante a gente
se cuidar, né? Para que a gente não aconteça de deixar se vencer por esse vírus, por essa doença. Tá certo, gente? E interessante que naquele tempo, dos remédios caseiros que o povo fez era a base de cachaça, limão e mel, né? E segundo os relatos de algumas pessoas da época, conseguiram ter algum efeito positivo, né? E daí que surgiu a chamada caipirinha, posso falar assim, né? Então é um fato interessante histórico também, tá certo, gente? A quinta maior pandemia do mundo foi a pandemia de tuberculose. A doença começou a ser controlada após a identificação do bacilo de Koch, a causadora da tuberculose. Recentemente apareceu em países pobres e como doença oportunista nos pacientes com AIDS. Bom, gente, essa pandemia, né, de tuberculose, ela aconteceu porque essa doença tem um alto risco de contágio. Uma doença que é muito contagiosa e ela chegou a matar mais de 1 bilhão de pessoas entre os anos de 1850 a 1950. Ela foi controlada, né, hoje, posso falar assim, está controlada aí porque descobriu-se o que foi, o que causava a tuberculose, porém ela começou a se alastrar muito em países pobres que tem uma grande devastação, assim, posso falar assim, por causa da AIDS, né? Como a pessoa com AIDS ela fica debilitada, a tuberculose pode matar facilmente. Então, naqueles países pobres, principalmente da África, e países que têm um número de aidéticos muito grandes, né, a tuberculose pode ser fatal. Então, ela não está totalmente aí controlada, porém, já teve um grande progresso entre esses tempos que eu falei. Tá certo, gente? E a sexta maior pandemia da história do mundo foi a conhecida gripe suína de H1N1. Conhecida como gripe suína, o H1N1 foi o primeiro causador de pandemia no século XXI. O vírus surgido em porcos no México em 2009 se espalhou rapidamente pelo mundo, matando 16 mil pessoas. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em maio daquele ano e no fim de junho, 627 pessoas estavam infectadas pelo país. Bom, gente, essa foi uma pandemia, acho que todo mundo deve se lembrar, que ela foi no ano de 2009, né? Ela aconteceu no México, por meio de alguns porcos, por isso que o nome é gripe suína. E ela teve um alastro muito grande pelo mundo. Ela aconteceu no México e os sintomas são parecidíssimos com os sintomas aí da influenza, né, da gripe espanhola e também do coronavírus, né? Então, essa gripe ela aconteceu, ela foi uma pandemia considerada a primeira pandemia do século XXI, porém ela nem se compara ao coronavírus de hoje. Tá certo, gente? Então, essas foram as 6 grandes pandemias do mundo. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostaram, deixem nos seus comentários, né? Não se esqueça de inscrever-se no canal, de curtir se você gostou desse vídeo, né? E também não se esqueçam de se cuidar, gente. É uma coisa muito séria. É uma pandemia que a gente tem que ficar, de certo modo, de quarentena. Muitas vezes não pelo nosso gosto, mas a gente tem que obedecer aí as regras para que não aconteça como outras grandes epidemias, pandemias do mundo. Então, se cuide aí com álcool gel, use máscaras aí. Se você for querer espirrar, você coloque o braço. Não deixe esse vírus se espalhar aí, porque senão pode levar pessoas que a gente ama, né? Os nossos entes queridos. Então, também antes de sair, quando sair também, tomar todo cuidado é pouco, tá certo, gente? E esperamos que esse momento difícil, esse momento ruim passe, tá certo? Então, até o próximo vídeo. Valeu!